Olha, deixa eu contar uma história pra vocês que li há um tempo atrás em um site de creepypasta. Na hora que terminei de ler, fiquei tão arrepiada e o pior, fiquei pensando nisso durante dias. Era uma daquelas histórias sobre Sete Além, sabe? Esse lugar bizarro que dizem ser uma dimensão paralela. Vocês já ouviram falar? Então se prepara, porque esse é daqueles relatos que te fazem pensar duas vezes antes de dormir. A pessoa que escreveu esse relato era fã de um canal no YouTube que fala justamente de experiências paranormais, dessas que contam relatos reais ou experiências sobrenaturais de projeção astral e outras coisas. Segundo ela, em 2020, bem no meio da pandemia, ela começou a assistir compulsivamente vídeos sobre Sete Além que o canal postava. Disse que ficou totalmente viciada e fascinada com o assunto. Só que aí começaram os sonhos. Ela conta que é médio, sensitiva e desde criança tem esse dom. Mas não é qualquer um dom básico de sentir as coisas do ambiente. Ela tem mediunidade através dos sonhos. Ela vê coisas, recebe avisos e tem projeções astrais com sonhos lúcidos. Segundo ela, o que aconteceu ali não foi apenas um sonho. Foi uma projeção astral. No primeiro episódio, ela se viu diante de um portal gigantesco indo todo cravejado no meio de uma montanha. Só que antes que ela pudesse atravessar, apareceu uma criatura estranha, toda encapuzada, de manto preto, e disse para ela o seguinte, num tom muito seco: "Você não pode entrar em Sete Além." Na hora, ela acordou e ficou meio sem entender o que estava acontecendo, sabe? E aí ela responde imediatamente: "Ué, mas quem disse que eu estou querendo ir? Já estou querendo sair daqui. Coloca uma placa, avisa direito. Eu não preciso ser tão grosso assim comigo." Ela respondeu tudo num tom de piadinha, totalmente mentalmente, para tentar aliviar toda a tensão que estava acontecendo. Mas a verdade é que aquele ser deixou um recado e ela sentiu. Só que a curiosidade dela, é claro, só aumentou. Ela começou a contar para os primos e amigos, comentar em vídeos, puxar assuntos, e aí veio o segundo aviso. Só que dessa vez, num outro sonho, a mesma criatura apareceu, só que agora com os olhos amarelos. E gente, imagina a cena. Tudo escuro, a figura com o capuz e os olhos amarelos brilhantes no meio da escuridão. E o recado foi direto: pare de falar de Sete Além para as pessoas. Ela acordou em choque e disse que ficou sem conseguir dormir depois. A sensação era tão real que parecia que tinha mesmo estado em um outro lugar. Ela começou a ficar com medo, mas tudo isso ainda não tinha acabado. No terceiro sonho, a coisa ficou ainda mais bizarra. A tal criatura, a mesma de antes, apareceu de novo em uma projeção astral, mas dessa vez foi cordial. Chamou a moça pelo nome como se já conhecesse e disse: "Diga ao dono do canal, aquele que começou a divulgar sobre Sete Além, que ele deve parar." Ela conta que nesse momento teve uma visão mental totalmente nítida da página no canal no YouTube, como se alguém tivesse mesmo mostrado tudo aquilo para ela. Quando ela voltou ao corpo, acordou na mesma hora totalmente perturbada. Depois de um tempo, ela comentou em um dos vídeos do canal e o criador respondeu dizendo algo do tipo: "Isso já não é novidade nenhuma pra mim." E é assim que começa. E eu fiquei me questionando, começa o quê? Mas ele nunca mais me respondeu. Depois de todo o ocorrido, ela parou de assistir os vídeos. Diz que perdeu totalmente a vontade de assistir e principalmente comentar sobre esse conteúdo. Ela conta de ter uma sensação como se estivesse sendo vigiada, como se tivesse atravessado uma linha que não deveria. E ela ainda mesmo diz: "Eles não querem que a gente divulgue, embora já esteja tudo espalhado por aí." E o mais estranho é que, segundo ela, ninguém vai para a Sete Além de propósito. É sempre por um acidente. E quando chega lá, só quer sair. Mas como sair? Como voltar? E por que tanta gente vai para lá sem saber como? Ela começou até a desconfiar que Sete Além não é uma coisa isolada, mas sim uma dimensão entre várias dimensões paralelas. E essa dimensão em especial tem alguma coisa contra a gente. Os seres de lá, se podemos dizer que são seres, sempre parecem muito hostis, como se a gente tivesse feito alguma coisa de errado com eles. Não é uma afronta, é uma curiosidade. A gente não quer invadir, só quer entender o que acontece lá. Ela também contou que já ouviu histórias de pessoas sendo recrutadas por seres de lá. Gente daqui que simplesmente desaparece. Simplesmente vai viver lá. Ou pior, tem gente que está lá e quer continuar. E outros que nem sabem como foram parar naquele lugar, mas não conseguem voltar. E o mais bizarro, algumas dessas pessoas, segundo ela, tinham uma sensibilidade espiritual muito maior. Como se houvesse algum tipo de perfil que atrai a atenção de Sete Além. E ela mesma acredita que quanto mais a gente fala sobre esse lugar, mais ele é atraído pela gente.
E no fim do relato, ela diz que não devemos fuçar no que a gente não entende e, ao mesmo tempo, incentivar que quem quer ter essas experiências continue se aprofundando e compartilhando. Porque talvez, somente dessa vez, um dia a gente junte todas as peças desse quebra-cabeça e entenda de onde vem esse lugar.